Agora nós caminhamos para a última parte, né, do nosso vídeo sobre plantação de igrejas. Agora nós vamos falar sobre igrejas plantando igrejas. Como agora traduzir na prática, estabelecer um movimento de plantação de igrejas. Esse movimento pode ser uma igreja a ser plantada, pode ser 2, 5, 10, pode ser quantas igrejas Deus está te direcionando a plantar. Vimos ao longo dos nossos vídeos, que o movimento de plantação de igrejas é algo que nasceu no coração de Deus. Plantação de igreja não é invenção humana. Plantação de igreja não é simplesmente uma estratégia humana, denominacional, institucional para multiplicar igrejas. Plantação de igrejas não é um negócio de franquias. Plantação de igrejas é um projeto de Deus. É algo que nasceu no coração de Deus e que Deus tem feito desde Cristo Jesus. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Deus, então, no dia daquela grande festa em Jerusalém, chamada de Pentecostes, onde, pela cultura e pela religião judaica, as pessoas saíam das suas cidades, das suas aldeias, das suas vilas, das suas províncias para ir para Jerusalém. E lá em Jerusalém, naquele dia, nasce a primeira igreja cristã da história. Plantação esta que teve muito pouco da ação dos discípulos. Foi Deus quem definiu o dia estratégico, onde havia milhares e milhares de pessoas naquela cidade, que ao ouvir a pregação desse evangelho, levariam nos seus corações a semente para suas cidades, para suas vilas e para suas províncias. Ali se cumpre a profecia do profeta Joel, capítulo 2, verso 28, que ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Ali a multidão se aflui para aquele lugar. O apóstolo Pedro prega, 3.000 adultos homens, fora crianças, mulheres, velhos, 3.000, fora esses outros grupos, se convertem, são batizados e espalham esse evangelho para todos os lugares. Dali surge a segunda igreja da história, na Antioquia da Síria, como perseguição dos judeus aos cristãos, suscitada pela morte de Estevão, e lá, na Antioquia da Síria, pela primeira vez, os seguidores de Cristo são chamados de cristãos. É a partir daí que Deus começa um movimento extraordinário de plantação de igrejas, separando a Paulo e Barnabé e os enviando para plantar igrejas em todo o mundo conhecido, toda a Ásia Menor, o que hoje conhecemos como Grécia e Turquia. E depois de Paulo, nas suas viagens plantadoras de igrejas, o qual nós ficamos conhecendo como viagens missionárias, mas podemos chamar de viagens plantadoras de igrejas, Atos dos Apóstolos registra que é o primeiro livro escrito sobre plantação de igrejas. E nós queremos falar, então, agora sobre igrejas plantando igrejas, que esta é a metodologia mais eficaz que nós temos para cumprir a grande comissão. Há vários métodos, há várias estratégias, mas nós queremos compartilhar um pouco daquilo que é a nossa experiência de 20 anos em implantação de igrejas,
em identificação, recrutamento, treinamento, capacitação, envio de líderes plantadores e equipes. Plantamos 52 igrejas em 11 anos. Ou seja, o que nós queremos compartilhar com você é fruto daquilo que nós aprendemos, muitas vezes entre erros e acertos. E eu creio que é inteligente aprender com seus próprios erros, mas também é sábio aprender com erros dos outros. Então, se você conhece, assim como nós erramos em muitas ocasiões, você não precisa cometer os mesmos erros que nós cometemos. O projeto de Deus, amados, é que todos se tornem discípulos. Essa é a grande comissão. Ser discípulo não deveria ser uma opção. Ser discípulo é uma ordem, é um encargo, uma incumbência que Deus nos deu. Deus nos deu este encargo, esta missão, essa ordem, não apenas para discipularmos, mas também que nós façamos desses discípulos discipuladores. E como agora nós podemos, nesse ambiente que nós cremos ser o mais eficaz para cumprir a grande comissão, ou seja, que é a Igreja de Jesus, na sua plantação de novas igrejas, igrejas plantando igrejas, como agora construir um projeto prático de plantação de igrejas. Bem, a primeira coisa que nós queremos falar é sobre uma confissão, ou seja, nós temos que crer. Plantação de igreja é algo que requer de nós crermos que, de fato, plantação de igrejas nasce no coração de Deus. É um plano de Deus para nós. E Ele nos chamou a estarmos envolvidos em plantação de igrejas. Mesmo que nem todos da igreja vão se tornar plantadores, a igreja local precisa se envolver em plantação de igrejas. E é necessário que inicialmente haja esta confissão nessa igreja, essa igreja local, que é a igreja mãe em potencial para plantar igrejas. Que plantação de igrejas é um desejo, é um projeto de Deus em todas as igrejas existentes. É muito comum, que os líderes, os pastores da igreja trabalham de maneira fiel para fazer com que essas igrejas cresçam em número, cresçam em qualidade, cresçam em quantidade, mas é um equívoco trabalhar simplesmente para a edificação de si mesmo. É muito importante que todo o nosso trabalho na igreja local também contemple a multiplicação. O crescimento da igreja é natural, mas a multiplicação é intencional. Então, para que haja multiplicação, é necessário que haja uma intencionalidade, ou seja, que nós possamos confessar que Deus tem no seu coração o chamado dessa plantação. Isso é algo difícil de lutar. Isso é algo difícil de lutar contra. Porque a tendência das igrejas é simplesmente pensarem nelas mesmas. É querer apenas construir para si a sua própria igreja, sem levar em conta o estabelecimento de novas igrejas. Há uma zona de conforto. Nunca é muito nos lembrar que no começo do livro de Atos dos Apóstolos, quando Jesus estava sendo elevado aos céus, ele deixou uma mensagem muito clara para os seus discípulos e para nós, para mim e para você. Ele diz que nós deveríamos ir por todos os lugares. Ele diz que nós receberíamos o poder do Espírito Santo, nós seríamos revestidos com o Espírito Santo, para sermos testemunhas, para sermos proclamadores desse Evangelho.
em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Esta é a ordem que Jesus deixou para nós. É a última ordem que ele deixa para nós. Que nós receberíamos o Espírito Santo. E recebemos. Atos capítulo 2, como Joel havia dito, o profeta Joel havia profetizado no seu livro, no capítulo 2, no verso 28, ele diz que toda a carne, o Espírito Santo deveria sobre toda a carne. Mas para termos o Espírito Santo era para que nós fôssemos testemunhas de Jesus. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Ou seja, da nossa cidade, para a nossa região, para o nosso país, para o nosso estado, país e por todos os lugares do mundo. Mas o que nós percebemos, mesmo com uma ordem expressa, eles não foram. A Bíblia diz que eles continuaram em Jerusalém. Eles não progrediram no projeto de Deus de espalhar o Evangelho através da plantação de novas igrejas, a fim de cumprir a grande comissão. Então Deus permitiu que uma perseguição iniciasse dos judeus contra os cristãos. E foi naquele momento onde Estevão foi martirizado, que os cristãos começam a fugir de Jerusalém e ali eles param lá na Antioquia da Síria. E ali eles plantam a segunda igreja. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo porque é da natureza do ser humano. É da nossa natureza, da minha e da sua natureza, nos estacionar numa zona de conforto onde nós já estamos. Onde tudo já está funcionando, onde tudo já está da forma que nós gostaríamos que estivesse. Então nós não queremos empreender o novo. Nós simplesmente queremos usufruir do que já existe. Então é necessário confessar, entender e dizer com os nossos lábios que nós precisamos sair da zona de conforto e ir muito mais além do que nós temos feito hoje. Isso é plantação de igrejas. Isso é sair dessa igreja, transformar essa igreja numa igreja mãe, a fim de plantar igrejas que plantam igrejas que plantam igrejas. Essa confissão é fundamental para estabelecermos o início de um projeto de plantação de igrejas. Mas outra coisa muito importante também é a visão, ou seja, esse entendimento. É necessário que essa visão seja amplamente compartilhada. É o que nós chamamos em plantação de igreja de saturação da visão. Ou seja, nós precisamos compartilhar desta visão com todos. Nós temos que compartilhar essa visão nos pastores, na liderança, com os presbíteros, diáconos, oficiais, os voluntários. A igreja em geral precisa saber e conhecer a visão que Deus nos deu sobre plantação de igrejas. É quando todos estão envolvidos nessa visão. Isso não quer dizer que todos vão, mas todos têm que crer, todos têm que estar na mesma visão, a fim de poder trabalhar um projeto que leve e envie pessoas a plantar igrejas em lugares onde é necessário que seja plantado. Uma vez que houve a confissão, uma vez que essa visão está amplamente divulgada de forma que há uma sinergia na igreja, onde todos estão numa mesma direção, voltadas para a multiplicação intencional, agora é o momento do recrutamento. É o momento agora que todos já sabem disso, que é compartilhado amplamente entre liderança, os pastores, a igreja em geral, para fazer agora o recrutamento dos futuros plantadores de igrejas e aqueles que vão compor as equipes plantadoras ou equipe de lançamento, como em alguns casos nós chamamos. Identificamos, recrutamos, treinamos, capacitamos e enviamos essas pessoas para serem plantadores dessas novas igrejas. Então, em vez de ser apenas, no caso dos pastores, os pais de uma só igreja, eles podem ser pais de uma família de igrejas. E quando nós fazemos esse recrutamento, algo muito importante
é que nós não estejamos apenas com os nossos olhos na capacitação humana dessas pessoas. Não é apenas os dons que eles possuem, não é apenas as expertises que eles têm, mas também de levarmos em conta seriamente os componentes do seu interior, por exemplo, o seu caráter, o seu compromisso, a sua santidade, a sua vida de oração, né, a sua família, para que não seja apenas a escolha pela capacitação, mas pela revelação do Espírito Santo. É nesse momento, amados, do recrutamento, que a gente trabalha então agora a formação de uma equipe. E não é apenas a formação de equipe no sentido da palavra, mas agora a formação de fazer desses irmãos, dessas irmãs, uma equipe de verdade. De trabalhar com eles encorajamento, nutrir uma verdadeira amizade, respeito, honra, senso de família, de propósito entre eles, promover encontros regulares, não apenas um grupo de trabalho, mas agora entenderem que eles são um grupo de irmãos de uma igreja mãe, de amigos, comprometidos com a confissão de que plantação é um projeto de Deus, na visão da expansão do reino através de levar a todos e sermos executores da grande comissão, levá-los agora e enviá-los para serem esses plantadores. É muito importante gerar nele laços de profunda amizade. É o momento de ministrar a respeito de visão, do chamado, do propósito, dos objetivos, dos alvos, das metas. É muito importante para o sucesso dessa plantação que esta equipe tenha esta cumplicidade e reciprocidade entre eles, seja um grupo de amigos. Muitas vezes nós percebemos, para aqueles que são admiradores do esporte, do futebol, por exemplo, é que muitas vezes há times de futebol que montam verdadeiras constelações de estrelas, com as suas expertises, com os seus talentos, e muitas vezes vemos que não dá certo, que os resultados são pífios, são pequenos. Porque não basta apenas termos uma constelação de estrelas. É necessário que este grupo, que este time, que esta equipe se torne de verdade uma só equipe, com a visão e a confissão que plantação de igrejas é algo que foi chamado por Deus para eles fazerem. Outro fator importante é a capacitação. Outro fator importante é treinar esta equipe. Não basta apenas recrutá-los, não basta apenas identificá-los, não basta apenas transformá-los numa equipe, numa família. Agora é necessário dar a eles o treinamento adequado, a capacitação para plantar igrejas. Como eu tenho dito muitas vezes, em muitos casos, as igrejas realizam cursos, seminários, capacitam os colaboradores do Ministério Infantil, seminários de louvor e adoração para os músicos, treinamento para líderes de pequenos grupos, grupos familiares, enfim, há sempre uma movimentação de seminários, fóruns, painéis, para capacitação daqueles que estão envolvidos nas determinadas áreas da igreja. Da plantação de igrejas não é diferente. É necessário oferecer a eles a capacitação para que eles saibam o que eles vão fazer. É necessário que eles sejam capacitados para quando chegarem lá no campo, saberem o que fazer, como reagir às adversidades, oposições e cumprirem o propósito pelo qual eles foram enviados. Muitas vezes as igrejas locais não possuem esses ferramentais de capacitação de plantação de igrejas. Então é necessário que você procure ministérios idôneos que temos no Brasil, até fora mesmo do Brasil, que estão dispostos a oferecer treinamento e capacitação para plantadores de igrejas. É muito importante que isso seja feito. É muito importante que as pessoas envolvidas nisso sejam devidamente ensinadas a fazerem, serem plantadores de igrejas. Outro fator muito importante
em igrejas, plantando igrejas, é o planejamento. O planejamento é fundamental para a boa execução de um projeto de plantação de igrejas. Então, nesse planejamento, é necessário que alguns procedimentos devem ser feitos para que se inicie o processo. Por exemplo, você precisa ter um planejamento de onde essa igreja vai ser plantada. Quando ela vai ser plantada? Quem é que vai plantá-la? Qual o grupo-alvo a ser alcançado? Qual é o cronograma de trabalho para plantar essa igreja? Quais são as etapas que precisam ser cumpridas até o dia de inauguração dessa igreja? Esse projeto precisa ser executado com a maior... precisa ser feito, escrito, com o maior discernimento possível. Você precisa saber qual é os valores dessa igreja que vai ser plantada, você precisa saber escrever a missão, a visão, que estilo essa igreja vai ter para ser um instrumento de comunicação do evangelho mais eficaz na localidade, no bairro, na cidade, no estado, no país que essa igreja vai ser plantada. Então, um bom planejamento é fundamental. Nós não temos tempo para tratar de todos os detalhes desse planejamento, mas você pode encontrar outros vídeos a respeito de planejamento estratégico que eu já gravei. Esse planejamento estratégico, esse plano de estratégia, ele é fundamental para o sucesso da igreja. Nós não estamos falando aqui simplesmente, isso aqui não é um método empresarial, corporativo, não é disso não. Mas, para que nós comecemos uma jornada e alcancemos o nosso destino de forma que a frutificação, de forma que as pessoas sejam alcançadas, de forma que a equipe esteja bem pastoreada, acompanhada, supervisionada, é necessário que você faça um bom projeto. Então você pode acessar o nosso canal, aproveite e se inscreva nele. Se você quiser pausar aí agora, pause o vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho, dê um like e você vai receber informações sobre os nossos outros vídeos sobre planejamento estratégico para a plantação de igrejas. Então é necessário que você tenha todos esses detalhes, é necessário que você tenha, por exemplo, uma boa pesquisa. Se você vai plantar em determinada área, bairro da cidade, ou tem outra cidade, você tem que fazer uma pesquisa de onde você vai plantar, qual a localidade, quantas igrejas estão lá, onde tem necessidade de igreja, onde tem muitas igrejas, onde há carência de igreja. Então uma boa pesquisa você pode fazer de forma a te ajudar a tomar essas decisões. Outra questão sobre igrejas plantando igrejas é a localidade, né? Qual é a área geográfica dessa plantação? Muitos projetos de plantação de igrejas têm como público-alvo determinado grupo de pessoas. Outros têm determinada localidade. Então, as pessoas dizem, olha, Deus está me dando uma visão para plantar uma igreja em determinada área dessa cidade. Ou não, Deus está dando uma visão para plantar em determinada cidade que Ele vai me levar, ou até mesmo em determinado país. Então é necessário que você que você tenha claramente onde vai ser área, bairro, cidade, país, né, para que você trabalhe esta plantação naquela geografia que a gente chama de localidade. Claro, oração é fundamental em tudo, em tudo. Não faça nada sem antes orar para que Deus te dê esta instrução. Quando nós falamos de planejamento, esse planejamento ele é feito a partir daquilo que Deus pôs no nosso coração. A oração vem antes de todas as coisas.
A visão é de Deus. Lembre-se, plantação de igreja pertence a Deus. Por isso Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós somos instrumento, nós somos canal, nós somos o vaso. A gente é apenas aqueles que Deus usa para cumprir a grande comissão. Mas é muito importante que você tenha isso muito claro, que você estabeleça critérios para escolher a localidade, que você, como eu já disse, isso pode ser pela geografia que Deus está te levando, a um grupo de pessoas que você quer alcançar, mas é necessário que você saiba fazer isso da maneira correta para que os resultados, os frutos sejam ainda maiores. Então, por exemplo, se você recebeu de Deus uma visão para plantar igrejas entre as pessoas mais pobres, então a geografia vai te levar para lugares onde essas pessoas estão. Isso é apenas um exemplo. Então, você tem esse entendimento para escolher a localidade certa de forma que a igreja possa alcançar, né, de maneira frutífera os seus resultados. Outra parte bastante importante é a estratégia que você vai usar para plantar essa igreja. Uma das estratégias bastante eficazes que nós, por experiência, acabamos aprendendo nesses últimos 20 anos é através de grupos caseiros, ou pequeno grupo, ou outros chamam de grupos familiares. Então, começamos a plantação dessas igrejas através de grupos de pessoas, que podem ser tanto grupos já existentes da igreja mãe, que estão em determinados lugares, ou não, ou daqueles que foram iniciados a partir do projeto. Então, se você tem, por exemplo, como visão de Deus plantar igreja em determinada localidade, determinada geografia, comece ali um grupo de oração. Comece na casa de alguém, identifique o homem de paz, a família de paz. Se é que a gente já não tem essa família que faz parte da igreja mãe, que é um familiar, um parente de alguém que compõe essa equipe plantadora, um conhecido, um amigo que abra a casa. Né? Muitas vezes a gente simplesmente perguntamos a essas pessoas, você abre a sua casa para um grupo de oração? Para orarmos por você, pela sua casa, pela sua família? Quase todos dizem sim. E a partir então desse núcleo, ali começa-se a execução desse projeto de plantação de igrejas que você já tem revelado por Deus. Os grupos, eles são consistentes, os grupos, eles, por serem menores, é mais fácil de crescer em confiança, em amizade, dando consistência, permite um ambiente propício para que uma igreja nasça, uma célula, e dali ela desenvolva e cresça e adote as estratégias pela qual você tem escolhido. Um pequeno grupo, ele acaba sendo esta primeira parte desse organismo, né? E nada mais natural do que crescer a partir de uma célula saudável, de maneira progressiva e ininterrupta. E por último, dentro de igrejas plantando igrejas, é escolher o local. Né? Uma vez que você já escolheu a localidade, uma vez que você escolheu a estratégia de iniciar a partir de um grupo pequeno, você agora escolhe a casa, o local. Né? Esse é o último passo para que você escolha onde esta reunião acontecerá. Na casa de quem? Então esse é o momento agora crucial e importante para que esta família receba essa célula, esse embrião de uma nova igreja. Muitas vezes esse local não é difícil. Como eu já disse, talvez uma família
que congrega na igreja mãe, que está disposta a abrir sua casa, ela já escutou da confissão, ela já escutou da visão, quando foi compartilhado de maneira com todos da igreja, ela viu que as pessoas estavam sendo recrutadas, treinadas, então ela está já com o seu coração aberto para receber na sua casa um grupo de oração, um grupo de estudo, um grupo de discipulado, onde você vai iniciar na sua localidade. É importante que essas reuniões aconteçam de maneira regular, periódica, que ela seja consistente e ela sempre vise, todos saibam, que apesar de ser um grupo em casa, apesar de ser um grupo de oração, apesar de ser um grupo de estudo, um grupo discipulado, o objetivo final dela é a plantação de uma nova igreja. Amados, plantação de igrejas é um empreendimento complexo. Plantação de igreja é para aqueles que têm um chamado de plantadores de igreja. É para aqueles que entendem que foram chamados para isso. Plantação de igreja é para todas as igrejas, mas em muitos casos não são para todos que fazem parte da igreja. O que nós precisamos entender é que nós precisamos identificar os desafios. Nós temos grandes desafios nos dias atuais para se cumprir a grande comissão. Nós vivemos tempos conturbados, nós vivemos tempos de muitas rápidas mudanças culturais. Nós estamos sendo sempre bombardeados de novos entendimentos sobre família, sobre relações, sobre várias coisas que no século XXI, no terceiro milênio, a igreja então se faz ainda mais importante, fundamental que essa palavra, a palavra de Deus, se espalhe. É muito importante que a igreja cumpra a sua grande comissão. Então é muito importante nos desafiar, é produtivo nos desafiar, né, que cada cristão se envolva nesse projeto, mesmo que nem todos vão para o campo plantar igrejas, mas que cada igreja, todas as igrejas, os líderes, as famílias que ele compõe aquela igreja, entendam que precisam estar envolvidas em plantação de igrejas. Nós vamos refletir, né, o que de fato é a igreja de Jesus, a partir desse entendimento bíblico do que é a igreja, como já compartilhamos nesse e em outros vídeos. O que é a igreja? Nós precisamos quebrar muitos paradigmas que foram inseridos na nossa vida ao longo da história. Há muitas coisas que vivemos enquanto igreja que não tem nada a ver com igreja, mas ao nosso ranço histórico, esta institucionalização da igreja, né, é uma religiosidade exacerbada que tem estado entre nós. E nós precisamos nos livrar desse sofisma religioso para cumprir de fato o que a igreja é. Essa igreja local, orgânica, essa igreja que é o corpo de Cristo, que está disposta a cumprir a grande comissão do qual Deus nos chamou a fazer. Nós precisamos compreender, discernir qual é o modelo de igreja que Deus quer que você plante. Qual é a forma, quais são as estratégias que você vai compartilhar essa boa nova. Proclamar com eficácia, contextualizada, uma igreja geracional. Essa igreja geracional que tem várias gerações dentro dela. As gerações dos baby boomers, a geração X, Y, Z, a geração alfa. Como agora, em tantas expressões geracionais, continuarmos sendo eficazes na plantação de igrejas. Nós vemos um mundo cada vez mais líquido, cada vez mais relativizado, onde a cultura muda muito rapidamente.
Então nós precisamos também buscar estratégias de Deus pelo Espírito Santo a entregar esse evangelho sem negociá-lo, sem relativizá-lo, mas numa forma de comunicação, numa linguagem que todos entendam, independentemente da geração que estão. Nós não podemos continuar a modelar a igreja do século XXI como foi no passado, como foi nos começos desse século, até mesmo no século anterior, nos séculos passados. Nós vamos entender que nós precisamos trazer uma nova linguagem, mas para o mesmo evangelho. O evangelho que não muda, o evangelho que não tem mudança nem sombra de variação. É o mesmo ontem, hoje e será para sempre. É necessário que a gente busque essa revelação. Até quando nós insistiremos em fazer igreja como se fez no passado, só porque os nossos antepassados assim fizeram? É necessário trazer uma linguagem adequada que alcance a todos aqueles no século XXI. Essa revelação é fundamental. É uma nova realidade, cada vez mais líquida, cada vez mais fluida, cada vez mais relativizada. Nós vivemos a época da relativização do absoluto, ou da absolutização do relativo. Para muitos, não há mais absolutos. Para nós cristãos, sim há. E esse evangelho é absoluto. O desafio é como compartilhar e fazer chegar essa mensagem, transformando e alcançando as gerações dos nossos dias atuais. Nós podemos fazer isto, nós precisamos fazer isto revendo muito as nossas estratégias, nossos métodos, mas sem abrir mão do absoluto desse evangelho. Entretanto, no século XXI. Eu te convido para que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, dê um like e você possa nos acompanhar em futuros vídeos. Que Deus te abençoe ricamente hoje e sempre. E nos encontramos no meu próximo vídeo. Até lá!